Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa. Vamos dar continuidade ao estudo dos protozoários. Na aula anterior nós concluímos o estudo dos ciliados. Nesta aula nós concluiremos o tópico principais grupos de protozoários ou alguns grupos. Estudaremos a reprodução de forma geral desses seres vivos e concluiremos esta aula falando sobre as doenças, e os agentes etiológicos. Então, dando continuidade ao tópico alguns grupos ou principais grupos de protozoários, vamos estudar agora os foraminíferos. Esse grupo ele tem duas características principais: a presença de pseudópodes finos, longos e ramificados, e a presença de uma carapaça ou concha porosa que às vezes a gente costuma chamar de teca. Uma curiosidade desse grupo são as falésias de Dover, que são montanhas de foraminíferos, montanhas formadas por carapaças de foraminíferos. Vamos dar uma olhada em algumas imagens para que a gente possa entender melhor. Então aqui nós temos as principais características deste grupo, que é a presença de pseudópodes longos, finos e ramificados, pseudópodes em formato de agulha, e a presença de uma carapaça ou concha porosa. Aqui nós temos uma imagem das falésias de Dover, que se localizam lá na Inglaterra. Essa imagem foi tirada em 2014. São montanhas formadas por carapaças de foraminíferos. Então, grandes quantidades de carapaça de foraminíferos foram depositadas no fundo dos mares ao longo de milhares de anos, dando origem a rochas sedimentares de coloração esbranquiçada que formam as falésias de Dover na Inglaterra, que são nada mais do que carapaças de foraminíferos. E para concluir o estudo dos principais grupos, vejamos agora o grupo das entamebas. A principal característica deste grupo é a presença de pseudópodes grossos. Só isso, professor? Sim, só isso. Vocês vão ver a imagem daqui a pouquinho dessa característica. Nós temos como representantes deste grupo a entameba histolítica, que causa uma doença nos seres humanos, que é a amebíase. O nome da doença é a amebíase. Inclusive, nós temos a imagem aqui dessa entameba histolítica na forma trofozoito, que vocês sabem que é a forma que se alimenta e se reproduz, e a forma incisto, que é aquela forma de resistência. Como outro representante bem importante do grupo das entamebas, nós temos a ameba próteus, que é um protozoário de vida livre, ou seja, não é um parasita. Bom, aqui vocês podem observar bem a imagem da ameba próteus, a presença dos pseudópodes bem grossos. Os pseudópodes nada mais são do que extensões citoplasmáticas. Aqui vocês observam o vacúolo digestivo, o núcleo, que é essa parte aqui, e a presença de um vacúolo contrátil, ou seja, é uma ameba de água doce. Vocês viram que os protozoários de água doce eles possuem um vacúolo contrátil, que é para expulsar água que entra em excesso na célula. Já os protozoários de água salgada eles não vão possuir esse vacúolo contrátil. Aqui nós observamos também uma forma de reprodução assexuada do grupo das amebas, que é a divisão binária, em que uma célula vai dar origem a duas. Bom, após concluir o estudo dos principais grupos de protozoários, vamos agora para o tópico reprodução de forma geral desses seres vivos. Bom, nos protozoários nós temos dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, que não é uma reprodução que não ocorre troca, em que não ocorre troca de material genético entre as células. E nós temos o tipo de reprodução sexuada, em que ocorre sim a troca de material genético entre as células. Então nós temos duas formas de reprodução assexuada: a bipartição simples ou cisparidade, em que uma célula dá origem a duas. A gente acabou de ver esse tipo de reprodução lá nas amebas. E nós temos um outro tipo de reprodução assexuada, que é a esquizogonia. A esquizogonia é quando uma célula inicial divide o seu núcleo várias vezes, e cada um desses núcleos dá origem a uma nova célula, e essas células elas ficam dentro da célula inicial. Só depois é que essa célula inicial ela rompe, a membrana plasmática dela rompe, liberando as novas células que foram formadas dentro dela. Isso é um processo que a gente chama de esquizogonia, que é um processo de reprodução assexuada. Já a forma de reprodução sexuada, o tipo de reprodução sexuada, em que ocorre a troca de material genético, nós temos aqui nos protozoários a conjugação.
A conjugação nada mais é do que a troca de micronúcleos, ou seja, a troca de material genético entre as células. Vocês viram, né, a imagem de micronúcleo durante o curso. E aí, como curiosidade, como acréscimo, nos protozoários pode haver um ciclo de vida com dominância haploide, um ciclo de vida com dominância diploide, ou mesmo um ciclo de vida com codominância haploide e diploide. Pode haver a formação de zigoto. Aí vocês me perguntam, como assim, professor? Se o senhor não disse que os protozoários são unicelulares, formados por apenas uma célula, como é que pode haver a formação de um zigoto? Sim, eu sei que é estranho, mas pode ocorrer aqui nos protozoários. O zigoto ele é a fusão de células com material genético diferente. Tá? Pode ocorrer, inclusive, a fusão de células com o mesmo material genético. Pode ocorrer o processo da meiose. Inclusive, pode ocorrer a formação de esporos a partir de esporângios, o que lembra muito os fungos. E pode ocorrer também a formação de um plasmódio multinucleado, que é um bicho bem estranho, né? E esse plasmódio multinucleado ele é formado através da divisão do núcleo sem separação das células. Depois vocês pesquisem aí na internet esse tipo de formação. Bem interessante. Beleza, professor. Então, nós vimos a reprodução, né? Tem dois tipos, a sexuada, que pode ocorrer por bipartição simples ou cisparidade, ou por esquizogonia, e nós temos o tipo de reprodução sexuada, que o senhor disse um tipo aí que é a conjugação, que nada mais é do que a troca de micronúcleos. Beleza. E as doenças? Vamos estudar agora, pessoal, o tópico doenças. Na verdade, vocês já estudaram de certa forma, né? Então aqui nós vamos revisar o nome das doenças causadas por protozoários, para que vocês possam lembrar, e os respectivos agentes etiológicos. E vamos pincelar alguns comentários breves. Bom, então vamos lá. Como doenças causadas por protozoários, nós temos a amebíase, causada pela espécie Entamoeba histolítica. Né? Nós temos a giardíase, causada pela espécie Giardia lamblia ou Giardia intestinalis. Nós temos a leishmaniose, causada pelo gênero, né, por uma espécie do gênero Leishmania. Nós temos a tricomoníase, causada pela espécie Trichomonas vaginalis, vai causar a infecção, né, vai atingir a uretra nos homens e a vagina nas mulheres. Nós temos a malária, que vai ser causada por 3 espécies aqui no Brasil, do gênero Plasmodium. E nós vimos que a espécie que provoca a forma mais grave da doença é a Plasmodium falciparum, que causa a forma da febre terçã maligna, né? Nós temos também como doença causada por protozoário a toxoplasmose, provocada pela espécie Toxoplasma gondii. E aí nós vimos a questão de ter cuidado, né, com a fezes dos gatos e também na hora de fazer o cozimento de carnes. Nós temos ainda a doença de Chagas, causada pela espécie Trypanosoma cruzi, e aí tem a questão do barbeiro que vai defecar, e essas fezes, no ato de picar ele defeca ao mesmo tempo, e essas fezes estão cheias do Trypanosoma cruzi. E o ato de coçar leva esses protozoários para esse pequeno corte que foi formado na pele, dando ali acesso, né, a esses protozoários, a esse Trypanosoma cruzi, à corrente sanguínea do indivíduo. E nós temos também a balantidiose, que vai afetar o intestino grosso, né, causando inclusive fezes com sangue, que é provocada pela Balantidium coli, pela espécie Balantidium coli. Lembrando para vocês que o nome da espécie ele deve ser escrito, né, em itálico ou sublinhado, e o primeiro nome se refere ao gênero e o segundo nome se refere ao epiteto específico. O primeiro nome, que é o gênero, sempre tem que ser iniciado por letra maiúscula. E o segundo nome, que é o epiteto específico, sempre precisa ser, necessariamente, né, iniciado com letra minúscula. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou postar uma adição aí falando um pouco sobre os ciclos de vida desses parasitas que afetam os seres humanos. Tá? Muito obrigado e até a próxima.